Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos a memória de um grande Papa, São João 23. Sabe que na história da Igreja, depois de um longo pontificado, a Igreja elegeu um Papa ancião, um Papa de transição. Depois do longo pontificado de de Pio XII, foi eleito este cardeal que era patriarca de Veneza. Na ida para Roma, ele passou pelo nosso convento de Pádua, pela Basílica de Santo Antônio. Ia despretensioso, na certeza de que era muito velho, que não ia ser feito nada, e ele foi eleito Papa. Não se esperava que a ação do Espírito de Deus sobre este homem seria tal que foi a grande surpresa. Foi ele que convocou e começou o Concílio Vaticano II, que já era desejado já por muitos na Igreja, e que produziu uma grande reforma da Igreja, sobretudo no âmbito litúrgico, reconduzindo o povo de Deus a uma aproximação com a liturgia celebrada. Nós continuamos a ler a carta aos Gálatas, mas hoje nós temos uma antífona de entrada que é própria da memória de São João 23, onde assim rezamos: o Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio, e abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa frase que nós já ouvimos ontem era repetida hoje. Fomos criados para a liberdade em Cristo. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. De novo o apóstolo volta àquela recomendação, e que é importante, meu caro, ao ouvir isso, não somente pensar no povo de então, de 2000 anos atrás, porque nós temos sempre o risco de nos amarrarmos a falsas seguranças espirituais, fazendo com que nos aprisionemos de novo a uma escravidão, deixando de lado a liberdade que nos é oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Aqui o apóstolo toca no centro da questão. Para aqueles que queriam que a comunidade dos Gálatas adotassem a circuncisão, o apóstolo vai dizer claramente que se vocês fizerem isso, é em vão toda a obra de salvação que Cristo vos fez. Porque essa comunidade, não sendo de uma origem judaica, eles não conheciam, não tinham a tradição da circuncisão, que era um sinal para o povo de Israel de que eram vinculados à lei mosaica. Então o apóstolo vai dizer, não é através desse gesto corporal que vocês fazem acontecer a salvação, mas é a ação do Cristo Salvador, que vos tornou salvos, libertos através da sua oferta na cruz. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo e decaístes da graça, porque a salvação é graça. Na verdade, tudo aquilo que acontece na história da salvação é uma ação livre e amorosa de Deus, portanto, não é mérito humano. O problema que está embutido na prática da lei mosaica é aquele de a pessoa fazer alguma coisa para ter a salvação, e isso retira de algum modo a gratuidade, e que traz uma convicção para a pessoa, que era o problema que Jesus tinha com os fariseus e mestres da lei, que é aquilo que encontramos em tantos episódios dos evangelhos, que a pessoa se sente no direito da obra de Deus porque está fazendo alguma coisa para que Deus pague da outra parte com alguma obra em nosso favor. Então destrói a dimensão da graça. O que o apóstolo vai insistir é que é por graça divina, através do Cristo, que nós fomos salvos. E o modo de nós aceitarmos essa salvação é através da fé, e não através da prática da lei judaica ou através da prática da circuncisão, concretamente. É da fé que aguardamos a justificação, ou seja, a santificação. É através da fé que nós somos santificados, através da adesão sem reservas e amorosa a um Deus que nos salvou, que nos libertou.
é a fé agindo pela caridade. Nós hoje rezamos com o Salmo 118, que é aquele salmo que tem como centro a palavra de Deus. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. É a súplica do orante que suplica ao Senhor a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, de um modo gratuito, nada fazendo por merecer, porque não existe nada que nós possamos fazer para comprar aquilo que Deus faz por cada um de nós. Eu confio em vossos justos julgamentos, cumprirei constantemente a vossa lei, busco e pesquiso as vossas ordens, muito me alegro com os vossos mandamentos, elevarei as minhas mãos para louvar-vos. Na aclamação do Evangelho de hoje, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Veja que este gesto de Jesus, esse discurso de Jesus de hoje, é um discurso que vai se realizar para um grupo mais restrito, dos fariseus e doutores da lei, não mais para a multidão. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Esse gesto que ele está cobrando de Jesus não é um gesto de asseio, de higiene, mas que os fariseus e mestres da lei o faziam por uma questão ritual, de estar purificado depois de ter tocado uma outra pessoa, de ter tocado aquilo que era externo, de pensar que assim eles estavam impuros e agora precisavam ser purificados. Então o Senhor disse ao fariseu: vós fariseus limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Ou seja, o que preocupa a Jesus é a exterioridade da prática legal, de alguém que simplesmente se incomoda com a ritualidade, se incomoda com a prática externa e não tem uma verdadeira vida de conversão. É isso que incomoda a Jesus. E é por isso que Jesus, então, ao final do evangelho de hoje, vai dizer assim: insensatos, aquele que fez o exterior não faz também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a verdadeira prática que nos purifica é a caridade. Dai esmolas. Abandonai a vossa atenção com a exterioridade e dai esmola para que assim a obra de Deus de purificação, de santificação, purifique o vosso interior para que por fora também sejais purificados. Meus caros irmãos, o perigo da nossa fé, da nossa prática religiosa, é de nós nos reduzirmos somente a uma prática externa, sem de fato buscar uma conversão do nosso interior, sem de fato buscar estar atento a tudo aquilo que nós somos e deixar-nos purificar pela graça de Deus. É interessante que Jesus no Evangelho, ao invés de indicar outras formas, ele vai dizer de uma eficaz: dai esmolas. Na relação com o nosso irmão, com o irmão pobre, com o irmão sofredor, nós temos um meio eficaz para nós sermos purificados, para nós estarmos de fato ali abertos à ação de Deus e nós então nos ligarmos ao irmão para amarmos a Deus através do amor para com o irmão. Não é assim que o Senhor diz na palavra de Deus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber? Porque através da ação que nós fazemos para com o irmão necessitado, nós chegamos até o nosso Deus, chegamos ao coração misericordioso do nosso Pai. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em São João Papa fizestes resplandecer no mundo inteiro a imagem viva de Cristo Bom Pastor, concedei-nos pela sua intercessão infundir com alegria a plenitude da caridade cristã. A alegria é uma dimensão muito interessante deste Papa João XXIII, reconhecido pela sua alegria, pela sua vivacidade. Que ele interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.